Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você vai ver esse vídeo. No início da quarentena, aqui no estado do Ceará, eu passei um TD para os meus alunos do segundo ano com 14 questõezinhas sobre o assunto que nós estamos vendo, que é a teoria do conhecimento. Eu vou tirar aqui algumas dúvidas de algumas questões. Vou fazer uma leitura das questões e comentar as questões, né? Resolver elas. A primeira questão do TD traz um texto, uma citação de um texto, falando sobre teoria do conhecimento. É uma questão de interpretação de texto. Eu acredito que 90% das questões, na grande maioria das vezes, questões de filosofia, 90% delas é a interpretação de texto. É você ler com calma, prestar atenção no que está sendo dito, que você consegue marcar a alternativa correta tranquilamente. Na grande maioria das questões, basta interpretar o texto. Então ele diz assim: em todo ato de conhecer, um sujeito e um objeto encontram-se face a face. Da relação que então se estabelece, resulta a descrição do próprio conhecimento. Então, o conhecimento é a relação que se estabelece entre o sujeito que entra em contato com o objeto. O sujeito não pode apreender as propriedades do objeto sem se transcender, isto é, sem sair de si mesmo. Por outro lado, o objeto permanece nesse processo como algo exterior ao sujeito, ou seja, conserva-se na sua condição de objeto, pois o que vem sendo assimilado pelo sujeito não é o próprio objeto, mas as suas propriedades. Então o sujeito ele precisa sair de si mesmo para compreender o objeto, só que o objeto ele permanece objeto. O que vem para a gente não é o objeto, mas são as qualidades ou as propriedades desse objeto que nos podem ser compreendidas. O conhecimento que assim se descreve passa, portanto, por 3 fases distintas. Primeiro, o sujeito sai de si. Segundo, ele está fora de si em contato com o objeto, impregnando-se de suas propriedades. Terceiro, ele reentra em si mesmo, enriquecido das propriedades do objeto. Então aqui ele está falando de como é que esse conhecimento é feito, né? Dessa relação entre sujeito e objeto. Um sujeito que entra em contato com o objeto, que está lá como objeto, ele compreende, observa essas propriedades do objeto, que não deixa de ser um objeto, e volta essas propriedades para dentro de si mesmo. Então, o conhecimento se daria aí, né, nessa relação. De acordo com o texto, podemos marcar como correta a alternativa. Letra A. O sujeito do conhecimento já detém o conhecimento das coisas dentro de si mesmo, antes mesmo de entrar em contato com elas. Se ele já tivesse o conhecimento dentro dele mesmo, ele não precisava dos objetos nem entrar em contato com os objetos. Então, não é a A. Letra B. Todo conhecimento emana da experiência sensível. Portanto, a verdade de todo conhecimento só é possível quando há objetos para serem percebidos. Nem está errado, nem tá certo isso aqui, né? Quando ele diz assim, todo conhecimento emana da experiência sensível. Aqui talvez esteja o problema. Porque se a gente lembra do Kant, por exemplo, a gente pode pensar nos juízos sintéticos a priori. Nem todo conhecimento ele deriva da experiência sensível. Eu não preciso da experiência sensível para todo tipo de conhecimento. Mas a grande maioria dos conhecimentos, inclusive sobre a propriedade dos objetos, eu preciso dos objetos. Então, talvez essa questão aqui esteja errada por causa disso. Letra C. Conhecer é compreender o mundo através dos sentidos. Somente assim é possível que o corpo sensivelmente atravesse os objetos e construa a própria ideia sobre eles. Conhecer é compreender o mundo através dos sentidos? Eu acho que não, né? Porque eu posso, através da minha mentalidade, da minha racionalidade, também compreender o mundo de alguma forma. Talvez não seja a forma como eu compreenderia através dos sentidos, mas também é possível compreender o mundo sem os sentidos, novamente lembrando do Kant. Né? Eu posso ter os juízos sintéticos a priori, tipos de conhecimentos que eu não preciso entrar em contato com o objeto diretamente para saber o que eles são. Letra D. É necessário que o sujeito do conhecimento passe por um processo, onde o objeto necessita ser percebido para ser conhecido, e o sujeito, ao sair de si mesmo, retorna a si com a apreensão das propriedades do objeto. É isso que o texto está dizendo. Isso aqui é o resumo do texto, né? Como ele quer saber, de acordo com o texto, podemos marcar como correta a alternativa. Ele quer saber de acordo com o texto, né? Então, letra D. É necessário que o sujeito do conhecimento passe por um processo onde o objeto necessita ser percebido para ser conhecido e o sujeito, ao sair de si mesmo, retorna a si com a apreensão das propriedades do objeto. É isso aqui que o texto está dizendo, letra D, né? A outra questão que eu selecionei aqui foi a questão 7.
Questão 7, ela traz um texto comentando Francis Bacon, né? Ele diz assim: ambas as maneiras partem dos sentidos e dos particulares e chegam às mais altas generalidades. Mas a diferença entre elas é infinita, pois uma apenas lança um olhar de passagem sobre os experimentos e as coisas particulares, enquanto a outra se detém de modo devido e ordenado nesses experimentos e objetos particulares. Além disso, a primeira começa estabelecendo abstrações e generalidades inúteis, enquanto a segunda se ergue passo a passo até o que é mais importante e mais bem conhecido na ordem da natureza. Então é um comentário aqui de Francis Bacon, né, no livro do José de Vasconcelos. O Francis Bacon está falando aqui da dedução e da indução. Né? Os dois métodos eles podem alcançar a verdade, sendo que a dedução ela parte de generalidades abstratas, coisas inúteis. Ela não se detém nas partes, ela não analisa as partes, ela começa de uma generalidade. E assim da generalidade ela vai indo para as partes, isso seria a dedução. A indução seria a melhor forma de raciocínio, de acordo com Francis Bacon, seria o melhor método. Porque a indução ela vai se deter nas particularidades, a princípio, antes de construir as generalidades. Então ele começa assim: de acordo com o filósofo inglês Francis Bacon, o pesquisador deve começar com a coleta do maior número possível de informações obtidas através de observações e experiências. Portanto, ele se torna um crítico do método anterior e favorável ao que se pode chamar de novo método, que fundamentará a ciência moderna. Sobre o pensamento de Francis Bacon em relação ao método, podemos perceber que, então ele é um crítico do método anterior, que é a dedução, e ele é favorável a um novo método, que é o método da indução, o método científico. Ele começa assim, as alternativas, aliás, desculpa. Letra A. Ele torna-se um defensor do método indutivo enquanto critica o método dedutivo. Letra A, claramente, né? Mas vamos ver aqui o resto. Letra B. Ele torna-se um sistematizador do método dedutivo enquanto critica o método indutivo. Não. Letra C. A importância da investigação sobre a realidade em busca da verdade não é algo primário. Claro que não, né? A importância da investigação sobre a realidade em busca da verdade não é algo primário? É algo primário. Letra D. A sistematização e ordenação da investigação lógica sobre o mundo deve recorrer ao que há de mais geral a princípio. Ele está justamente criticando isso, né? Nós não devemos começar do que é a generalidade. Nós devemos começar da particularidade. Letra E. É possível se chegar à verdade através de diversos métodos. Por isso, a importância mesma é a verdadeira causa do cientista. Não. A gente consegue compreender e chegar à verdade usando o método científico correto e principalmente indutivo, que é observando as particularidades para só posteriormente chegar às generalidades. Então, a alternativa correta é a letra A. A outra questão que eu selecionei foi a questão 11, que é uma questão sobre Immanuel Kant. Ele diz assim: não resta dúvida de que todo conhecimento começa pela experiência. Efetivamente, que outra coisa poderia despertar e pôr em ação a nossa capacidade de conhecer, senão os objetos que afetam os sentidos e que, por um lado, originam por si mesmas representações? Assim, na ordem do tempo, nenhum conhecimento precede em nós a experiência, e é com esta que todo conhecimento tem o seu início. Se, porém, todo conhecimento se inicia com a experiência, isso não prova que todo ele deriva da experiência. Todo conhecimento inicia-se com a experiência, ou pelo menos precisa da experiência, mas nem todo conhecimento deriva da experiência. No caso aqui, o juízo sintético a priori. Pois bem, poderia o nosso próprio conhecimento por experiência ser um composto do que recebemos através das impressões sensíveis e daquilo que a própria capacidade de conhecer produz por si mesma. Então, nós já temos algo aqui, a nossa capacidade de compreensão das coisas, ela produz também conhecimento. Embora eu precise de uma certa forma da experiência, mas a experiência que chega para mim aqui, ela pode entrar em contato com essa outra coisa que já tem aqui e produzir um conhecimento que não derive da experiência. De acordo com a citação acima do filósofo Immanuel Kant, é possível marcarmos como correta a alternativa. Letra A. Para Kant, todo conhecimento é proveniente das experiências sensíveis, tal qual como pensavam os empiristas. Não. Kant não é um empirista e nem todo conhecimento é proveniente das experiências sensíveis. Ele diz isso lá no texto. Letra B. Para Kant,
Todo conhecimento é proveniente das experiências sensíveis, tal qual como pensavam os racionalistas. Racionalistas. Conhecimento é proveniente das experiências sensíveis? Não. Letra C. Para Kant, o conhecimento se daria pela composição daquilo que nos vem pelo sentido e aquilo que temos a priori na nossa razão. Parece ser bem verdadeira essa alternativa C, hein? Só lendo de novo a alternativa C. Para Kant, o conhecimento se daria pela composição daquilo que nos vem pelos sentidos e aquilo que temos a priori na nossa razão. Acho que é bem essa daqui. A letra D diz assim: para Kant, o conhecimento é sempre derivativo de uma forma a posteriori, sendo, portanto, algo sempre limitado pela capacidade humana. O conhecimento ele não é sempre derivativo de uma forma a posteriori. Nós temos os juízos sintéticos a priori. Letra E. A experiência é o princípio de todo e qualquer conhecimento humano, até mesmo as noções de espaço e tempo onde tudo se encaixa. Não. As noções de espaço e tempo, elas não são noções a posteriori, elas são noções a priori. Eu entendo, compreendo e sei que existe espaço e tempo, e o espaço e a noção de espaço e tempo, o entendimento de espaço e tempo, ele não é e não depende da sensibilidade. Ele é racional. Portanto, é a alternativa correta, letra C. A outra questão é a questão 14. Questão 14. Ela vai falar sobre ciência e pseudociência. Vai trazer um texto do Carlos Orsi. Ele diz assim: no mundo contemporâneo, ciência é uma palavra de autoridade. Dizer que uma afirmação é científica já a coloca num patamar à parte, quase sempre acima de outras alegações sobre o mesmo assunto. A autoridade implica poder, e poder é algo que interessa a quem joga o jogo da política. Políticas públicas com embasamento científico são, em princípio, preferíveis a outras geradas por mero palpite ou voluntarismo. A ciência traz um peso próprio. Essa autoridade da ciência não é uma mera convenção social, como o antigo direito divino dos reis, ou o mandato dos presidentes, ou a semana de 7 dias. Ela emana de considerações eminentemente práticas. Um prédio erguido segundo princípios científicos tem mais chance de permanecer em pé. É por isso que exigimos que engenheiros e arquitetos conheçam um pouco de ciência. E um avião construído ignorando-se as leis científicas do voo jamais sairá do chão. Por causa disso, há quem se sinta tentado pelo desejo de desfrutar de sua autoridade, exercer um simulacro de seu poder, sem seguir sua disciplina ou seguindo apenas nas aparências, descartando o que ela tem de essencial. Esses são os criadores, seguidores e disseminadores das chamadas pseudociências. Então esse texto do Carlos Orsi é como se fosse uma defesa da ciência, né? A ciência é séria, a ciência exige método, a ciência exige tempo de pesquisa. Um cientista ele não traz uma afirmativa simplesmente porque ele acha que é. O cientista, quando ele dá uma afirmativa, quando ele dá uma resposta, é porque passou por um tempo de pesquisa, passou por análise, passou por leituras, passou por revisões. Outros pesquisadores também pesquisaram e fizeram experiências e chegaram naquela conclusão. A ciência, para dar uma resposta definitiva sobre alguma coisa, demora tempos, anos. E às vezes a própria resposta científica, em um determinado momento, ela pode passar por revisões para em outro determinado momento entender-se como diferente. A resposta científica ela pode mudar cientificamente, né? Através de pesquisas. Só que tem gente que tem opiniões sobre as coisas. E na medida que as pessoas têm opiniões sobre as coisas, elas percebem que a sua opinião não tem o mesmo peso da ciência. Como a sua opinião não tem o mesmo peso da ciência, elas tentam fazer ou forjar uma pseudociência. Fazer com que as suas opiniões, os seus achismos aparentem ser ciência, ou aparentem ter algo a ver com a ciência. Por quê? Porque a ciência representa um certo poder nessa sociedade moderna, ocidental. A ciência ela tem um grande poder. Então, a partir do momento que eu quero que a minha opinião também tenha um determinado poder, eu tento agregar ela a uma pseudociência. A pseudociência ela vai parecer como ciência, mas na medida em que você analisa de fato, ela não é científica, porque ela não segue os padrões rigorosos da ciência. Então vamos lá. O que ele quer saber? De acordo com o texto, podemos marcar corretamente a alternativa. Ou seja, outra questão que é de acordo com o texto, né? É só você prestar atenção no texto. Ele diz assim. Letra A. Ciência e pseudociência estão no mesmo patamar no que diz respeito à verdade. Não, né? Não é o mesmo patamar.
Letra B. Ciência e pseudociência são dois lados da mesma moeda, pois as duas podem ser usadas para a efetivação de boas políticas públicas. É errado, no próprio texto fala. Boas políticas públicas são pautadas na ciência e não na pseudociência. Letra C. A pseudociência ganhou um grau de legitimidade tão alto quanto a ciência, sendo inclusive preferível para políticos que querem executar boas políticas públicas. Letra D. A autoridade da ciência é mera convenção social, pois assim como o direito divino dos reis, o mandato dos presidentes ou a semana com 7 dias apoia-se apenas na capacidade de abstração dos cidadãos. O próprio texto diz que não, né? Ele quer a alternativa de acordo com o texto. Então, se o texto diz que a autoridade da ciência não é mera convenção social, porque não é. Letra E. Ciência exige método rigoroso e específico, portanto tem um patamar de legitimidade e autoridade, enquanto que a pseudociência apenas finge ser ciência para se aproveitar da legitimidade científica. É isso que o texto está falando, né? Como ele quer a alternativa de acordo com o texto, seria a alternativa E. Valeu!